Olá! Você comprou um imóvel e não consegue ter a sua escritura registrada em cartório pela ausência dos proprietários anteriores? Continue conosco neste vídeo que vocês saberão os procedimentos necessários. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Estamos aqui, levando até você mais um conteúdo em meu canal do YouTube. Conteúdo este, óbvio, da área jurídica. E acredito que se você está assistindo este vídeo, é porque o tema lhe chamou a atenção. Então, antes de nós entrar no tema, eu só gostaria de fazer um convite a você, um pedido. Você que ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva aqui, tá? Junte-se a nós, também acione o sininho, porque toda semana nós estamos disponibilizando de conteúdos novos. Conteúdos estes que no momento às vezes não é importante para você, mas em outros você pode precisar ou até estiver com dúvidas, também poderá deixar escrito que a nossa equipe vai te responder, eu vou te responder assim o mais breve possível. E também não esqueça de deixar o seu like, tá? Para você não custa nada, mas para nós dá uma grande importância aqui no canal do YouTube. Então vamos lá. Diante das questões que nós já fizemos aqui alguns vídeos, esta também é mais uma dúvida aqui sugerida para nós nas nossas redes sociais. E o questionamento que chegou para nós é o seguinte: doutor, eu comprei um imóvel, este imóvel foi adquirido com um contrato de gaveta, no entanto, eu quero agora, neste momento, fazer a escritura deste imóvel. Portanto, eu não consigo localizar os antigos proprietários. O que eu devo fazer? Então vamos lá. Nós estamos falando aqui de adjudicação compulsória e também a transferência de bens imóveis. Na ação de adjudicação compulsória, ela é voltada a executar a transferência obrigatória de um bem imóvel, desde que cumpridas certas condições. Terminando o processo, ou seja, na sentença desta ação, ela é obtida uma carta de adjudicação que substitui a lavratura de uma escritura definitiva do bem em questão. Então, quais são os requisitos que é necessário para pleitear uma ação de adjudicação compulsória? Ou seja, para que nós possamos compreender, a ação de adjudicação compulsória ela é compreendida como um remédio processual. No entanto, ela já era prevista desde 1937 na Lei número 58 e também na 1979 na Lei 6.766 do Código Civil. Todavia, o Código Civil em 2002 trouxe novas previsões ao Instituto. Assim, as circunstâncias em que cabe a ação, elas estão previstas aí nos artigos 1417 e 1418 do Código Civil. E nestes artigos, ou seja, no 1417 e no 1418, a legislação brasileira, ela estipula dois critérios para a formação de um direito real relativo ao imóvel. O primeiro critério, então vamos lá, preste muita atenção. O primeiro critério para pleitear esta ação, que seja firmada uma promessa de compra e venda do bem imóvel, quer por meio de um instrumento público ou até mesmo um instrumento particular. Ou seja, um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda, um instrumento, seja ele público ou seja ele privado. Outro requisito básico é que não haja pactuação entre as partes neste contrato de um arrependimento em relação à promessa. Doutor, o que é este pacto? Neste contrato deverá, ou seja, deve haver uma cláusula e nesta cláusula tem que ter lá que este contrato ele é irrevogável e irretratável, tá? Então, não existe um arrependimento. A lei também ela estipula um terceiro critério, da qual que esta promessa deveria ser registrada no cartório de imóveis. Contudo, a súmula 239 do STJ
revisou essa determinação de modo que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona aí ao registro de compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Tá bom? Uma vez formado o direito real, ou seja, preenchidos os dois requisitos, então o seu titular pode exigir a outorga da escritura definitiva. E, finalmente, se a escritura não for outorgada, é a hora sim de entrar com uma ação de adjudicação compulsória, que vai aí, de fato, garantir ao titular do direito real, né, a passagem do bem imóvel para o seu nome. Então, aqui começamos, né? Então, agora eu quero dizer alguns exemplos de adjudicação compulsória. Então, o primeiro exemplo aí, que é uma pergunta que chega para nós. Doutor, quando poderá ser usada a ação de adjudicação compulsória? Então, o primeiro exemplo é um exemplo clássico, tá? Está aí nos livros, tá? Se o vendedor se recusar a providenciar a lavratura da escritura transferindo o imóvel, mesmo diante aí do cumprimento de uma contraprestação pelo comprador. Aqui assim, se você comprou o imóvel, já quitou este imóvel, mas mesmo assim o antigo proprietário ele se nega, aqui cabe a ação de adjudicação compulsória. Um outro exemplo clássico. Se o vendedor falecer sem realizar a outorga da escritura pública, também cabe aqui a ação de adjudicação compulsória. Como isso, doutor? No caso do nosso amigo aqui que nos sugeriu nas redes sociais. Era essa a dúvida dele, né? Os antigos proprietários faleceram e ele não sabe a quem recorrer. Então aqui cabe sim. Outro exemplo. Se o vendedor não puder ser localizado para realizar a outorga, tá? Neste caso aqui, você não sabe onde está o vendedor, você não consegue localizar, então cabe uma ação de adjudicação compulsória. Outro exemplo, se o comprador, mesmo tendo realizado a aquisição do bem, não cooperar para a lavratura da escritura, causando aí transtorno ao vendedor, tá? No entanto, aqui é ao contrário. O comprador que não quer transferir a escritura. Aí o vendedor, ele sim, ele entra com a adjudicação compulsória, né? Por exemplo, aí em relação às obrigações tributárias, os tributos ainda continuam no nome do antigo proprietário. Enquanto a propriedade não for transferida, aí sim cabe aí. Observe-se que, na prática, tanto o comprador quanto o vendedor detém o direito real relativo ao bem imóvel. Em outras palavras, aí eu diria que ambos, o comprador ou o vendedor, podem entrar com a adjudicação compulsória, porque os dois têm direito. Isso se os interesses na compra e venda estiverem ameaçados, tá bom? Em geral, aqui, quando um dos lados coloca um obstáculo para a lavratura da escritura, é porque está violado o princípio da boa-fé. Doutor, qual é o prazo que eu tenho para entrar com esta ação? Ou seja, este prazo prescreve, esse prazo que eu tenho no contrato, ele tem um tempo para que eu possa entrar? Olha, em 2015, o Superior Tribunal de Justiça, a quarta turma, né, deu provimento ao recurso especial e foi votado aí por unanimidade para que a ação de adjudicação compulsória ela seja considerada imprescritível, ou seja, ela não está sujeita a um prazo decadencial. E essa decisão ela foi tomada em vista da ausência de previsão legal sobre o assunto. E este permanece até o momento o entendimento do Superior Tribunal, tá? Então, a ação de adjudicação compulsória ela é imprescritível, tá? Depois de dar início à ação. Todavia, né, o advogado ele está sujeito aos prazos previstos do novo processo civil, que para cada rito do processo. Então, precisamos aí ficar atento para não prejudicar os nossos clientes. Tá? Doutor, como que se faz a formalização? Olha, como eu já disse no início deste vídeo, uma vez que o juiz profira a sentença em favor do requerente, né, ou do autor da ação de adjudicação compulsória,
fará também a lavratura da assinatura da carta de adjudicação. Essa carta ela deve ser levada até o cartório de registro de imóveis e lá dará andamento aos procedimentos para a outorga da escritura pública definitiva. Um grande questionamento que também chega para nós é o seguinte: doutor, o que eu posso estar entrando com a ação de adjudicação compulsória ou com o uso capião? Olha, existem muitas dúvidas em relação a qual ação deve ser movida, tá? Ação de adjudicação ou a uso capião. Se ambas forem possíveis, isto é, se o requerente cumprir os requisitos necessários para ter direito a mover qualquer uma das ações, ele deve considerar os seguintes fatores para decidir em qual delas fundamentar o seu pedido legal. Não são ações iguais, tá bom? São ações diferentes. Mas a ação de uso capião, ela é mais morosa, mais burocrática. E também, entretanto, é necessário comprovar aí apenas a existência de uma área usucapível, ou seja, a vontade de ser dono. Também tem que demonstrar o lapso temporal, o tempo transcorrido. Na ação de adjudicação compulsória, ela é menos morosa. Todavia, é necessário comprovar a aquisição do bem, como eu já disse, como um contrato, e isso pode ser difícil se o requerente não tiver em ordem toda a documentação de compra e venda. Então, esse daí sana aqui algumas dúvidas diante das ações, qual que deve ser? Ou seja, a ação de uso capião não precisa ter contrato de compra e venda, basta ter vontade, basta você ter a posse do bem e ter um período de prazo naquele bem. A ação de adjudicação compulsória, esta sim, precisa ter um contrato de compra e venda, e neste contrato não pode ter a cláusula de arrependimento. Acredito que são essas as dúvidas que chegaram até nós e assim estamos sanando. Caso vocês tenham mais dúvidas, deixa aqui, escrito aqui embaixo, nas mensagens, que eu vou responder você o mais breve possível. Tá bom? Ficamos por aqui, até mais!